Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre a carreira de Jean-Baptiste Lully e sua ascensão na corte francesa. Contei como acabou recebendo do rei Luís XIV o privilégio real da Académie Royale de Musique ou Opéra de Paris. Com Lully, a ópera francesa iniciaria a sua ascensão. Hoje vou contar essa história para você. Vamos nessa? Quem diria que o italiano de nascença se tornaria a figura central do desenvolvimento da ópera francesa? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando Lully recebeu o monopólio do Opéra de Paris em 1672. Por meio das cartas patentes assinadas pelo rei, Lully obteve o privilégio do controle exclusivo do teatro lírico em toda a França até sua morte. Os teatros que não faziam parte da Académie Royale de Musique, nome mantido até a Revolução, passaram a ser proibidos de apresentar mais de 2 áreas e de contratar mais que 2 músicos. Resumindo, Lully dominava a apresentação de todas as óperas na França. Para iniciar seu projeto, ele alugou o Jeu de Paume de Biquet e, em novembro de 1672, apresentou a sua primeira ópera, Les Fêtes de l'amour et de Bacchus. Essa obra, uma pastoral de 3 atos com um prólogo, fez sucesso até a primavera seguinte. Durante esse período, Lully começou a trabalhar com o renomado libretista Philippe Quinault. Juntos criaram a primeira tragédie en musique, ou tragédie lyrique. A obra, intitulada Cadmo e Hermione, estreou em abril de 1673, com a presença de Luís XIV, consagrando o triunfo de Lully. Dividida em prólogo, com 5 atos, teve seu libreto inspirado no livro Metamorfoses de Ovídio. No prólogo, Apolo mata a serpente Piton, como uma alegoria a Luís XIV e a sua guerra contra a Holanda. A história, ambientada na Grécia, narra o amor entre o príncipe Cadmo e Hermione, filha de Marte e Vênus. Apesar de se amarem, não podem casar-se, pois Hermione foi prometida por seu pai ao gigante Draco. Para conquistar a mão de Hermione, Cadmo demonstra sua coragem, mata o dragão e semeia seus dentes, enfrenta os soldados que surgem deles e derrota Draco. No entanto, Cadmo é apenas um peão no jogo dos deuses, que descem em máquinas espetacularmente decoradas. E o final da história é conduzido por eles. Juno, esposa de Júpiter, enciumada, rapta Hermione. Cadmo se lamenta e Palas, deusa da sabedoria e das artes, desce anunciando que Cupido reconciliou Juno e Júpiter, eliminando a oposição ao casamento. A história acaba com um final feliz. Esta foi a primeira tragédie en musique de Lully. Nela, alguns elementos essenciais do gênero já aparecem, como o balé elaborado do 3º ato e a chacona do 1º ato. Vamos ouvir um trechinho dessa chacona? Chacona é uma forma de composição musical caracterizada por variações sobre uma progressão harmônica curta que se repete. Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvi-la na íntegra. Que tal outro exemplo? Aqui está uma cena em que Cupido fala do amor e Hermione pede que Cupido ajude Cadmo. Il faut tout dar cosa
Lindo, não? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Cadmo e Hermione fez sucesso em Paris por 64 anos, ou seja, foi apresentada até 1737. Mas a ascensão do compositor não parou aí. Com a morte de Molière, em 1673, Lully obteve do rei a permissão para usar o teatro no Palais Royal, local onde a trupe do dramaturgo se apresentava. O teatro foi remodelado e aberto ao público em 1674 com Alceste, a segunda tragédie musique de Lully com seu parceiro Quinault. Em julho, Alceste também foi apresentada em Versalhes como parte de uma festividade. O enredo, inspirado na mitologia grega, conta a história de Admeto, rei da Tessália, que adoece gravemente e está à morte. Segundo Apolo, ele só viverá se alguém se oferecer para morrer em seu lugar. Sua esposa Alceste oferece sua vida por amor. Hércules, que também ama Alceste, se oferece para lutar por ela contra a morte, mas estabelece uma condição: Alceste terá que ficar com ele. Admeto concorda. Após salvá-la, Hércules se sensibiliza pelo amor dos dois e declara que, tendo conquistado um exército e vencido a morte, vai agora dominar seus próprios desejos e permitir que Alceste e Admeto permaneçam unidos. O triunfo do amor e da virtude é celebrado com a reunião do casal. Assim como Cadmo e Hermione, Alceste apresentou um prólogo alegórico glorificando o rei e 5 atos. Seus cenários foram magníficos. Vamos ouvir um trechinho do prólogo? Aqui são celebradas as vitórias militares e o retorno triunfante do herói. Notem como a música é grandiosa e cumpre bem o seu papel de enaltecer o Rei Sol. As obras seguintes de Lully foram tratadas como eventos importantes, como Thésée, em janeiro de 1675, Atse, em janeiro de 76, Isis, em janeiro de 77 e todas as outras que se seguiram até a morte de Lully. Lully foi um dramaturgo musical talentoso e exigente. Inovou com sua tragédie en musique, que posteriormente foi denominada tragédie lyrique. Ele estabeleceu padrões específicos bem diferentes daqueles da ópera italiana. Sua parceria com o dramaturgo e libretista Philippe Quinault, dono de um clássico senso de forma e mestre no elegante uso da palavra, foi longa e muito bem sucedida. Durante os 15 anos em que deteve o monopólio da Académie Royale de Musique, produziu uma pastoral héroïque, 13 tragédies lyriques, deixando ao morrer uma tragédie lyrique inacabada. Lully havia estabelecido e consolidado a ópera francesa. Mas, afinal, quais seriam as características dessa ópera? O que a diferenciava da ópera italiana? Essa história você já sabe, não é? Vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho mais sobre Lully e a sua tragédie lyrique, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo e, claro, se puder, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!